Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos aqui uma série sobre o espaço litúrgico da nossa paróquia. Já faço o convite para que vocês acompanhem essa série, aprendam e compartilhem também. Acompanhem cada uma dessas séries. Olá, eu sou o Fábio, paroquiano aqui da São Francisco de Assis dos Pequeninos. Sou arquiteto também e fui convidado, tive um desafio aí, através do Padre Roberto, para pensar e idealizar a reforma, o retrofit do espaço litúrgico aqui do presbitério da nossa paróquia. Isso entre 2017 e 2018. E agora eu vou falar um pouco sobre isso, como foi esse desenvolvimento, essa idealização e qual a importância disso também aqui para a nossa paróquia e para nós como comunidade. Inicio falando um pouco sobre o trajeto, a importância, né, e o sentido de nós sairmos da nossa casa para virmos para a casa de Deus, né? E aí me lembro daquela passagem, que alegria quando me disseram, vamos para a casa de Deus. O movimento é algo muito importante nesse sentido, de vivenciar o espaço. Então, a paróquia, desde lá dos tempos, né, do início da história da nossa igreja, sempre foi um lugar de encontro, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, essa é a principal importância de termos um lugar para nos reunir. E saindo de casa, é importante esse movimento de sairmos do nosso lugar, do nosso conforto, para vir para a casa de Deus. Aqui nesse espaço onde nós estamos, na paróquia, aqui na Avenida Valdemar Tiertes, num plano um pouco mais alto, tem uma importância também, um sentido, que é justamente subirmos essas escadas, as escadarias, desde a história da igreja. Isso tem um sentido muito belo, que é subirmos para um plano maior, né? Geometricamente falando, a gente sobe alguns degraus e estamos num plano maior, como se estivéssemos cada vez mais próximos de Deus. Então, esse é um primeiro sentido que, desde lá da história da nossa igreja, já temos aqui esses degraus, né, que nos levam aqui para esse espaço sagrado. Estamos agora aqui, já do lado de dentro da Assembleia. Poderíamos falar também, chamar como nave. Claro, nesse formato que nós temos aqui da nossa paróquia, né, um espaço único, retangular, a Assembleia é a mesma coisa que nave. Mas é importante, gente, destacar que em toda igreja, em todo templo sagrado, em toda igreja católica, o espaço se divide em pelo menos 3 grandes partes. A entrada, que é o vestíbulo, o átrio, onde nós temos aqui, onde nós estávamos agora. Aí, essa parte aqui que é a porta de entrada, lado de dentro do espaço onde a Assembleia se reúne, se assenta, e depois o presbitério um pouco mais lá na frente, onde daqui a pouco nós falaremos. Importante dizer, aqui, dessa porta para dentro, é onde nós de fato estamos para celebrar, onde nós nos assentamos, onde nós louvamos, oramos, agradecemos, entramos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, basicamente isso, dessa porta aqui para dentro é onde nós já entramos para congregar, é o espaço sagrado em si. Então, viemos aqui um pouco mais próximo dos vitrais. E para quem já conhecia a paróquia um pouco antes dessas modificações, vale lembrar, os vitrais eram vitrais antigos, desse lado de cá, vitrais coloridos. E a nossa paróquia também é importante destacar esse ponto. Ela foi construída, né, num contexto dos missionários estrangeiros que vieram aqui. Muito do que foi construído, do que temos hoje, né, em caráter de mutirão, muitas pessoas participando da construção aqui, tijolo a tijolo. E é isso o resultado que nós temos hoje, né? Bom, talvez algumas coisas que, né, ainda temos a melhorar, mas esse é o espaço que nós temos, né? Um espaço que foi feito a muitas mãos e dentro da providência divina. Então, claro, algumas coisas
ao longo do tempo, não deu para seguir exatamente como deveria ser feito, né, conforme as orientações da igreja. Mas é o espaço que nós temos, graças a Deus. E aí, no caso dos vitrais, inicialmente eram vitrais que apenas coloridos, mas sem um significado litúrgico ou um trabalho mais artístico. E agora, graças a Deus, temos essa obra de arte aqui, em cada um dos vitrais, isso já numa primeira fase. Temos ainda os outros vitrais a serem trabalhados, mas é importante dizer, o vitral ele tem um significado muito belo, principalmente liturgicamente, né? E na mistagogia, né, divina aqui da igreja também, que é permitir que a luz externa entre, a luz natural, a luz de Deus, poderíamos dizer dessa forma, mas também como um filtro, para que fique caracterizado que aqui é o lado de dentro, nós estamos do lado de dentro, não do lado de fora, tem essa divisão. Então, que entre uma luz, mas uma luz filtrada. E, além disso, também o significado de cada um dos símbolos, desenhos que nós temos aqui. Por exemplo, a cruz de São Damião, né, remetendo à cruz que foi o primeiro contato de São Francisco com o mistério de Deus. Ali também temos a chaga de Cristo versus a chaga de São Francisco. Quando São Francisco recebeu as chagas de Deus, de Cristo, e aí ele se tornou São Francisco das Chagas, né? Mais à frente também temos o símbolo da nossa paróquia, algo que também foi bem trabalhado, né, para realmente ficar registrado aqui a nossa identidade como comunidade, como paróquia. E mais adiante ali também outros símbolos, como o tal e também São Francisco e a natureza.